Olá, boa noite. Meu nome é Cassiano. Eu sou do canal Tenha Medo e vou te contar um relato. E o relato que eu trago hoje vem de Maranguape, lá do Ceará. Quem conta é o João. E isso aconteceu nos anos de 1990. Ele precisava estudar, tinha terminado o primeiro ano do segundo grau, mas ele não ele queria fazer um curso técnico, um segundo grau técnico. E ele não, lá naquela localidade não tinha. Então ele foi, né, pediu permissão ao pai, à mãe e foi passar um tempo na casa da tia dele que morava em Fortaleza. A tia dele que morava na capital, morava mesmo em Fortaleza. E ele conseguiu o curso técnico que ele queria, para depois ele tentar uma faculdade. Só que tinha um problema. Essa tia dele era muito debochada. Morava num casarão e era bem financeiramente, né? Ela era financeiramente bem mesmo estável. E ela tinha 4 filhos e a avó do João que morava com ela, né? Ela cuidava da mãe. Só que ela era muito debochada. Os filhos dela eram muito debochados. Ela tinha 4 filhos. Quer dizer, ela tem 4 filhos e são debochados como ela. E o João já era sisudo. Então eles ficavam criticando o jeito do João falar, o jeito dele comer, algumas manias que ele tinha. E sempre no deboche, né? Eles adoravam o deboche. Se pegasse alguém para ser Judas, para ele estava bom. Por causa desses deboches da tia dele e também da avó, que a avó era assim. A avó, Maria vai com as outras. Quando a avó estava sozinha, era uma coisa. Quando a avó, quando a tia estava na presença, quando ela estava na presença da filha, ela se transformava em outra pessoa, uma pessoa debochada também. Então, ele chegou na casa da tia. Então a tia dele perguntou, bem com um tom de deboche, se ele queria dormir com o primo dele, que era o filho dela mais velha, ou se ele queria o quarto amarelo. E fez uma cara de deboche. Então assim, o menino tava fazendo assim um gesto, assim, uma cara assim, não. Né? Como se que ele não quisesse dividir o quarto com o primo. Então, ele resolveu ficar no quarto amarelo. E a casa da tia dele na realidade, era a casa da avó. Mas a tia fez umas reformas na casa, fez um casarão, fez mais quartos. Tinha 2 primos dele morando lá, trabalhavam e estudavam também como ele, que era mais do interior, não era de Maranguape, era mesmo do interior mesmo do Ceará. E tinha uma menina que morava lá, trabalhava como empregada, e em troca de um teto e um prato de comida, ela estudava. Ela tinha onde ficar para ela poder estudar. Quando a tia dele mandou ele escolheu o quarto amarelo. Então ele foi pro quarto amarelo e os primos dele começaram a zoar ele, a fazer tipo um bullying. Vai pro quarto assombrado, vai pro quarto mal assombrado, vai dormir com assombração, né? E eram os 4 e a tia rindo, morrendo de rir, a avó também, e ele sem entender nada. Mas aí ele foi. O quarto era amarelo, pintado de amarelo, e era bem simples. Era um quarto com uma cama de solteiro e um guarda-roupa, com um espelho em uma das portas do guarda-roupa. O quarto não era quente, era um quarto fresquinho, porque a casa tinha um quintal bem grande, tinha plantas, tinha um coqueiro, então fazia bastante sombra. Então o quarto era bem fresquinho.
para ele não procurou saber o que que era, por que que o quarto era assombrado. Ele não quis nem saber, ele não deu nem ideia. Porque ele sempre foi muito sério. E até hoje ele fala que ele é uma pessoa muito séria, muito certa com as coisas. Ele não gosta de deboche, não gosta dessas coisas, de ficar fazendo outras pessoas de vítima para que outros riam. Ele não acha certo, ele não gosta disso. Então ele chegou da viagem e na primeira semana foi tudo bem, ele não viu nem ouviu nada, porque estava muito cansado. Foi logo arrumando trabalho, conseguiu trabalho no mercadinho perto de casa para ele poder sustentar. E foi também começou a procurar um colégio para ele, encontrou um colégio, uma escola técnica pública, né? Olha que sorte, escola técnica e pública. Só que assim, funcionava muito mal, mas mesmo assim ele aproveitou para estudar. Passado algum tempo, assim, a primeira semana, ele não viu nada. Já na segunda semana, aconteceu o seguinte, ele estava dormindo, ele acordou com muito calor, estava muito quente. Ele percebeu que alguém tinha entrado no quarto e desligado o ventilador. Então, antes dele ir desligar, ele olhou para o espelho que ficava de frente para ele, e como vinha luz da janela, que era a luz da rua, ele viu refletido no espelho uma pessoa no canto da parede, virada para o canto da parede, chorando. Uma moça com os cabelos encaracolados negros, uma roupa comum, e só que ele só via da coxa para cima, da coxa para baixo ela não tinha pernas. Então ele pensou que era uma brincadeira dos primos dele para assustar ele. Ele ligou o ventilador, virou para um lado e dormiu. Estava cansado, dormiu. Se fosse comigo, eu não dormiria ali naquele quarto mais. Eu dormia na cozinha, embaixo da mesa, mas eu não dormiria. Mas ele disse que ele achou no começo que fosse brincadeira, mas depois foi acontecendo outros eventos, como sumiço da mochila, sumiço da roupa dele, sumiço da chave dele. A chave dele desapareceu e apareceu dentro do vaso. E ele achava assim, tudo ele achava que eram os primos. Até mesmo quando eles não estavam em casa, acontecia essas coisas, ele achava que eram os primos. Os outros primos dele que estavam morando ali com ele também eram pessoas muito reservadas, muito quietas. Depois de algum tempo naquela situação, ele já não aguentava mais acordar de noite com aquela mulher ali. Ele até chegava a perder o sono, começou a ficar muito irritado, começou a ficar chateado com as coisas que estavam acontecendo ali, pensava até em abandonar tudo, já que ele estava ali já há alguns meses, já tinha conquistado muitas coisas, mas ele sinceramente estava pensando em voltar, ir embora para a casinha do pai dele, da mãe dele, que não eram tão longe, né? Mas também não era tão perto, e que ele pensava nisso. Então eu estava pensando nisso na cantina da escola. Ele estava quieto lá, pensando, e a tia da limpeza chegou e começou a conversar com ele. Aí ele contou toda a história que estava se passando, contou sobre a tia dele, como a tia dele tratava ele, os primos, né, que eles eram tratados ali como, sei lá, como pessoas inferiores, né? O primo dele mais velho, que tinha assim cerca de 1 ano mais velho que ele, era bem boçal, bem metido, não tinha nada, né? Nada mais que o outro, só mesmo a situação financeira que era melhor, mas não tinha nada mais, nada. Mas se achava o melhor, o tal bambambam, e ele contou para a senhora o que estava acontecendo.
Aí a senhora falou, ó, você faz o seguinte, quando ela não estiver em casa, sua avó estiver lá, estiver só você e a sua avó, você chega e pergunta para ela sobre o quarto, procura saber se aconteceu alguma coisa naquele quarto e procura, manda rezar umas missas, leva um padre lá. Aí essa senhora, bem humilde, bem bacana, deu um terço para ele e falou, olha, vou te dar um terço, vou passar para você as orações que você tem que orar no terço, te ensinar a orar o terço, e você vai ver como isso vai melhorar. Aí ele já no primeiro dia ele chegou e começou a fazer o que a senhora tinha dado para ele, né? O que a senhora mandou ele escrever nas folhas de papel. Começou a orar o terço, rezar o terço, mas ele orava o terço baixinho, quietinho, e a tia dele não ouvir. Por quê? Porque eles estavam querendo que ele fosse alvo de deboche, que ele até desistisse, que ele fraquejasse, que ele pegasse as coisas dele e fosse embora. E ele bateu o pé dizendo que não ia sair dali a não ser com um diploma. Depois ele procurou a avó, procurou ver a avó sozinha. Começou a conversar com a avó e falou, vó, por que esse quarto é mal assombrado? As pessoas falam, eu nunca vi nada. Falando, né, pra avó, eu nunca vi nada, que eu também não ia dar o braço a torcer. Queria que a senhora me explicasse o porquê. Então a avó dele explicou que a bisavó dele ficou noiva durante mais de 10 anos com o rapaz. E ela se entregou ao rapaz. O rapaz fez mal a ela, né? Naquela época era fazer mal, né? E ela acabou se suicidando. Naquela época, a casa não era lajeada. A casa tinha aquelas vigas de telha. Então ela se enforcou numa daquelas vigas. Então, ela, como o quarto era dela, ela sempre aparecia naquele quarto. E ninguém ficava ali. Inclusive, os velhos, pai e mãe dela, foram embora, deixaram a casa para ela. Ela ficou com a casa. Ele perguntou para ela se ela tinha alguma foto, alguma lembrança dela. E aí ela lembrou do álbum velho de fotos. Ele foi e trouxe o álbum velho, começou a folhear, mostrar os tios dele, os primos e tal, os parentes antigos, tios, avós dele. E mostrou ela, e ele reconheceu ela pelo cabelo preto encaracolado. Aí ele pegou, perguntou como era o nome todo dela, onde que ela estava enterrada. A velha não soube dizer, porque na época ela nem era nascida. E ele resolveu procurar. Mandou rezar uma missa de 7º dia para ela e pediu ao padre que intercedesse, né, por ele, né, e foi até conseguiu descobrir onde ela estava enterrada. Ela já estava no ossário, né, chegou lá, colocou, botou vela, rezou, pediu, né, e voltou para casa e continuou rezando o terço. Então, assim, a presença dela foi se desfazendo, foi perdendo a força, perdendo a força, e até que ela realmente desapareceu. Ele passou a não vê-la mais no quarto, e as coisas que aconteciam passaram a não acontecer mais. Ele continuou rezando o terço dele. Ele era católico, começou a voltar a ir para missa, frequentar a missa. E uma noite ele sonhou com ela, e ela estava totalmente mudada, com um semblante mais saudável, apesar dele nunca ter visto o rosto dela, mas um semblante mais saudável. E ela veio, entrou no quarto dele
Ele estava sonhando, teve um sonho lúcido e ela entrou, o cheiro de flores subiu, surpreendeu ele. Ela trouxe com ele aquelas flores que nós chamamos copo de leite, né? Trouxe um fecho de flores, entregou a ele, agradeceu a ele. Foi através da oração dele, da prece que ele fazia, que ela conseguiu se libertar. Ela se suicidou com 32 anos de idade. Ela se suicidou porque ela perdeu muito tempo com o namorado e acabou se entregando. E aquilo naquela época era uma coisa horrível para a moça, né? A moça ficava mal falada, não arrumava marido. Então ela se suicidou, mas ela ficou presa ao corpo por 34 anos. Era o tempo que ela tinha a mais para viver. Ela iria viver até os 66 anos de idade. E ela tirou a própria vida aos 32 anos. 34 ela perdeu. E quando ela morreu, ela foi junto com o caixão e viu o corpo apodrecer. O desespero dela foi tremendo. Depois ela foi para o ossário, onde ela ficou até completar os 34 anos. Quando completou, ela foi jogada dali no Vale dos Suicidas. Ali ela apanhava, ela era escorraçada, ela sentia sede, ela sentia muito frio. E as orações que ele fazia passaram a cair no lugar onde ela estava como uma chuva de luz que caía e abria aquela luz aquecia ela, aquela luz fazia ela lembrar de quem ela era, de quem ela tinha sido, do que ela tinha feito, dela se arrepender, dela pedir perdão, se perdoar e também dela começar a fazer a prece junto com ele. Quando ele fazia prece, ela fazia junto com ele. Ela começou a acompanhar ele. E ela não sabia que podia pedir ajuda. Ela começou a pedir a Jesus ajuda, a Virgem, ajuda, que ajudasse ela. E ela recebeu essa ajuda. Mas quando eles tiraram ela dali, olha só, gente, o espírito que falou isso para ele em sonho. Quando tirou ela dali, ela estava coberta de larvas por todo o corpo. Então, porque ela ainda não estava totalmente perdoada, ela ia ficar no hospital até ela. Quem viu o filme Nosso Lar sabe como é que é, né? Então ela pegou, teve que tirar aquela roupa e se perdoar para poder aqueles bichos parar de comer a carne dela. E ela já estava no hospital e ela pediu para ir visitá-lo, porque ela tinha que agradecer e dizer para ele: diante de qualquer dificuldade, não desista, persista, porque a vida pertence a Deus. Não é Deus quem tira de nós. Muitas vezes somos nós mesmos que tiramos de nós. Né? Foi uma lição muito boa que ele aprendeu. Ele conta, o João, que esse foi o primeiro e único fato sobrenatural da vida dele. Depois disso, ele terminou o secundário, começou a trabalhar, foi para uma multinacional. E ali ele trabalhando, ele alugou uma kitnet, saiu da casa da tia dele, foi para a faculdade, fez a faculdade de Direito, se formou, fez pós, passou no concurso da OAB, voltou para a cidade dele, saiu um moleque, voltou um doutor formado. E ele aprendeu uma grande lição.
Então, né, gente, fica esse aprendizado, né, que o João passa pra gente diante de tanta dificuldade, diante de desemprego, doença, salário baixo, corrupção, tudo que o país está passando, né? A gente não desistir, a gente persistir e ter fé em Deus, acima de todas as coisas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do relato do João, né? E espero que vocês não façam, nunca cometam a loucura do suicídio, né? Não tentem isso. Se conhece uma pessoa que já tentou, ajude, não critique. Para vocês, então, eu deixo uma boa noite. Até o próximo relato. Tchau, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o like, compartilhe, comentem o que vocês acharam desse vídeo, desse relato. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, pessoal.